Olá, Juliana, seja Oi, bem-vinda. tudo bem? É um prazer te receber aqui na live da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás. Ah, Nós estamos já, pois não? para mim é uma honra estar aqui com você. Você é uma pessoa que eu admiro muito, tem uma trajetória linda para contar. Então, eu não podia deixar de aceitar nunca. Mas muito obrigada. É, na verdade, a minha primeira live também aqui, como, vamos dizer, na Ordem dos Advogados aqui da Seccional de Goiás. E é um prazer realmente estar iniciando as nossas lives com uma pessoa tão iluminada, tão do bem, tão competente quanto você, Juliana. Mas quando eu estava ingressando, eu pensei que nós também temos que agradecer à diretoria da OAB essa oportunidade que nos foi dada por estar aqui hoje falando com um grande número de colegas a respeito da advocacia pública, a respeito da atuação da Procuradoria-Geral do Estado no meio de toda essa pandemia, dessa crise da Covid-19. E por isso, Juliana, eu gostaria de agradecer aqui ao Lúcio Flávio, ao nosso presidente, a gentileza de nos ceder esse espaço, e também ao Jacó Coelho, que é o nosso secretário-geral e que foi a pessoa responsável por nos orientar, né, e por, inclusive, agendar essa live aqui hoje com você. Mas eu gostaria de apresentar a todos que estão nos assistindo hoje falar um pouquinho de você, que é essa pessoa que eu já disse que é uma profissional muito competente, que ingressou na Procuradoria-Geral do Estado em 2003, ou seja, então já tem aí mais de 17 anos de Procuradoria-Geral do Estado, construiu vamos dizer, uma bonita história na Procuradoria Administrativa, depois foi subprocuradora, e hoje é a nossa procuradora-geral, e isso também nos é motivo de muita alegria, e nós nos sentimos honrados em ter uma mulher, né, com a sua competência à frente da nossa instituição. Bom, e quero falar também, né, que a Juliana, ela graduou-se na PUC de Goiás, é mestre pela Universidade Federal de Goiás, e também tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas, e justamente, né, numa área que é muito importante, que é finanças, controladoria e auditoria. Então, meus parabéns e muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, Juliana. Ah, obrigada. Obrigada, Valentina, né, uma amiga do coração. E agradecer ao AB, né, por essas iniciativas, são tão importantes, né? Assim, é até um paradoxo. A tecnologia, que na verdade parecia que distanciava as pessoas, que a gente até muito poucos dias falava que no mesmo ambiente as pessoas se isolavam no telefone, agora essa tecnologia está servindo para nos aproximar, né, para humanizar e tornar menos doloroso esse isolamento, né? Então é bem interessante como que as coisas, dependendo da situação, tudo muda, né? Até a forma da gente enxergar. Então é um prazer estar te vendo, estar aqui com você, né, para matar um pouquinho da nossa saudade. Muito obrigada. Bom, eu estou vendo que nós temos, além de colegas, procuradores do Estado, advogados, eu estou vendo que nós temos alguns estudantes também acompanhando a nossa live. E para eles, eu gostaria de lembrar, né, que a Procuradoria-Geral do Estado tem a competência de representação judicial e também de assessoria, de assessoramento jurídico, tanto para a administração direta, como também para a administração indireta, excetuando aí o poder legislativo. E sobre a nossa procuradora-geral, eu já disse, mas gostaria de reiterar, ela foi escolhida pelo governador do estado entre integrantes de carreira, da nossa carreira, com mais de 5 anos, e é o cargo que tem, vamos dizer, as prerrogativas de secretário de Estado, né, e a representatividade também de secretário de Estado. E nós sabemos, Juliana, que você está atuando bastante nessa época da Covid-19, né? Inclusive, é da competência da Procuradora-Geral receber as citações, as intimações e as notificações
que são dirigidas ao estado de Goiás. Então, até mesmo em decorrência dessa sua correria, que eu acredito que agora, em tempos de pandemia, ela está ainda mais acelerada, que nós agradecemos ainda mais uma vez a sua presença aqui conosco hoje. Pois bem, entrando justamente na nossa pauta, Juliana, porque qual que seria o objetivo dessa live hoje? É que você fale para nós quais são as medidas que estão sendo adotadas pela Procuradoria-Geral do Estado, visando viabilizar as políticas públicas adotadas pelo Estado, especialmente em face da pandemia. E você disse que é interessante como as coisas mudam, né? Por exemplo, em poucas horas ou em poucos dias. Nós, por exemplo, tivemos em fevereiro, acredito que no dia 6 de fevereiro, uma legislação que alterou a nossa lei de licitação, pelo menos nesse período de pandemia, né, dispensando, por exemplo, a licitação para contratação de bens e serviços decorrentes ou para utilização na pandemia. E eu fico pensando que não deve estar sendo fácil prestar esse serviço de consultoria a todos os órgãos da administração estadual. Então, eu queria que você começasse a falar para a gente, por exemplo, apresentando até mesmo uma situação prática. Nós estamos aí com hospitais de campanha. Como que o Estado, como que a Procuradoria auxiliou o Estado na implementação, na implantação desses hospitais de campanha? Como que o Estado, como que a Procuradoria está orientando na gestão também desses hospitais? Pois não. Bem, realmente a gente tem visto, né, tanto na seara federal quanto dos estados, essa proliferação de legislações para tentar abarcar esse novo cenário. Eu até queria trazer um pouquinho aqui de reflexão, porque realmente nós tivemos leis federais, várias medidas provisórias, e essa correria, né, para tentar dar celeridade, flexibilidade, mas é interessante que nós temos no direito administrativo muito subsídio, muitas ferramentas e instrumentos que a gente deve utilizar nesse momento de pandemia, né? A nossa própria Constituição Federal, em incisos do artigo 5º, ela traz desapropriação por necessidade pública, requisição de bens no caso de iminente perigo. Então, assim, nós temos uma série de instrumentos normativos prontos para utilizarmos no momento. E é interessante que nós temos que nos concentrar no que já existe, para que também essa flexibilidade, ela traga, assim, um mínimo de procedimento, um mínimo de respaldo, né? E nós, por exemplo, no caso dos hospitais de campanha, foi um desafio para a gente. É interessante até, por exemplo, o CNJ tem até uma sugestão no sentido da gente não investir, assim, uma orientação no sentido de não investirmos muito em hospitais de campanha, porque a gente sabe que ele tem uma duração temporária e depois ele é desfeito, que a gente deveria investir nas nossas instituições que já existem. Mas nós temos aí a realidade, né, do primeiro hospital de campanha que foi feito com a requisição do hospital que estava sendo construído para o servidor do IPASGO, né? Quer dizer, do IPASGO, e que naquele momento, o que nós fizemos? De fato, a gente não tem uma legislação que abarque essa situação. Porque a 15.503, ela fala naquele caso de uma gestão emergencial em que a OAS, ela abandona a tarefa e a gente vai contratar uma emergencialmente. Então, o que o pessoal, né, a Procuradoria Setorial lá da Secretaria da Saúde, eles têm prestado um excelente serviço, eles têm o quê? Tentado, numa balança, equilibrar, né, de um lado a necessidade premente da administração pública de realmente colocar esse hospital em funcionamento e do outro, né, para a gente observar os princípios constitucionais, para dar, sim, além de nós protegermos o interesse público, né, para evitarmos lesão aos cofres, também
buscarmos dar garantias, né, segurança ao gestor público. E aí, no caso, então, nesses hospital do servidor pertencente ao IPASG, a gente fez essa requisição, utilizamos aquilo que a gente tinha no almoxarifado da Secretaria da Saúde, completamos algumas coisas, fizemos uma contratação emergencial da AGIR, né? Nesse caso, levantou-se quais eram as OS que estavam mais preparadas, né? No caso, tinham 3, uma abriu mão, mas a outra, como ela já tinha acabado de pegar um hospital, então acabou ficando com a AGIR. E a gente utilizou como um parâmetro, né, o que nós temos no HDT, pela similaridade da matéria, né? Então, isso foi feito no de Águas Lindas, a gente está caminhando para a mesma coisa. Nós tivemos também no interior do estado algumas estadualizações, então a gente também está todo Tumbiara. Exato, em Tubiara, exatamente. E nós estamos ainda implementando essa série de iniciativas, mas com muito cuidado, porque a gente não pode realmente descuidar desse mínimo de procedimento, né? A gente sabe que às vezes o gestor fica muito ansioso, né, querendo essa flexibilidade, essa celeridade. Acredito que a Procuradoria tem conseguido atender a contento essas questões, mas também eu tenho sempre pedido para a equipe para a gente estar sempre diligente com esse devido processo legal, para que amanhã a gente consiga dar todo o respaldo, né, que essas autoridades venham precisar, e que na verdade o próprio estado de Goiás, né, que a gente tem que pautar, assim, pelo interesse público, que é o maior. Porque a gente está sempre naquela dicotomia, né? Saúde, economia, mas a gente percebe que a todo momento as coisas estão interrelacionadas e a gente está tendo esse cuidado aí no dia a dia. Até porque tem alguns princípios constitucionais que também não podem ser descuidados, não é, Juliana? Eu fico pensando da transparência, inclusive da igualdade também dos concorrentes, né? A gente fica realmente preocupado. E vemos que hoje é uma situação, como se diz, que todos estão muito ansiosos, não só os governantes, como também, né, a própria população. Eu tenho que fazer uns registros aqui de colegas da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás que estão nos acompanhando, o Cláudio Grande, o Tomás Aquino, a Maria Helena Show, a Cláudia Marçal, a Alessandra Vilela, também outros colegas, Luciana Lara, que é a nossa conselheira seccional, a Cecília, lá de Rio Verde, e o Tomás, o Tomás Aquino fez até uma pergunta. Ele indagou se essa reação da Associação dos Hospitais Privados se seria em decorrência de receio, de requisição de leitos, né? Uma vez que, como nós estamos falando, essa lei que foi editada pelo governo federal, ela prevê, você mesmo disse, né, a possibilidade de requisição de bens de particulares e a posteriori o pagamento da indenização devida. Então, ele te indaga essa questão. O que você acha, Juliana? Olha, essa manifestação, na verdade, assim, eu não conversei com eles, mas o que eu percebo é realmente eles tentando trazer a notícia de que há realmente essa desocupação, que os hospitais, eles teriam capacidade, condições, né, se fosse o caso, de atender, se porventura a rede pública de saúde não conseguisse, eles têm disponibilidade de leitos, né? Então, eu, no primeiro momento, não vejo como um medo de sofrerem requisições, não, até porque essas requisições, elas são indenizadas, então, né, não haveria esse... Não vai trazer prejuízo, né? Exato, então, eu acredito que na verdade, mesmo uma tentativa de mostrar que, olha, todos os setores sofreram, né? A gente percebe que os impactos sociais, políticos, econômicos de toda a ordem, né, são estrondosos, né? Eles são de ordens que a gente sequer ainda conseguiu contabilizar. E o que nós percebemos é de toda a sociedade
nessa parte da economia, porque a gente percebe que as pessoas têm travado discussões, a gente viu aí no governo federal e nos estaduais, essa dicotomia, né, de saúde e educação. Ó, educação, de saúde e de economia. E o que perceba é que a sociedade, né, ela vem tentando se adaptar, equalizar, assim, até que ponto, né, que nós conseguimos realmente ter o decréscimo dessa arrecadação, até mesmo para o próprio Estado. O governador vem diligente com essas questões. É óbvio que na hora dele escolher, né, ele pontua pela vida, mas até que ponto que a economia não respinga, né, nas nossas vidas, se ela própria que garante uma vida digna a todos nós. Então, assim, o que eu percebo nesse primeiro momento dos hospitais é isso, é de trazer que eles têm disponibilidade e que de certa forma, poderiam estar sendo utilizados. Porque quando a gente faz os estudos que são feitos pela autoridade sanitária, ela leva em consideração os leitos disponíveis nos hospitais públicos, né? E salvo engano, nós teríamos 134. Daí a preocupação do governo estadual com a nossa capacidade. Então, mas é claro que... E até os hospitais privados, eles estão sendo obrigados a fornecer todas as informações do que eles têm de leitos disponíveis, seja enfermaria, internação e UTI, para que também, se necessário for, vamos fazer uso, com certeza. Muito bem colocado. E você observou uma questão que é a transitoriedade, né? Então, a gente vem acompanhando que as próprias legislações editadas, elas estão sendo renovadas, atendendo a situação fática do momento. Então, eu lembro aqui que no dia 13 de março, o governo estadual decretou a situação de emergência pública no estado de Goiás em razão da coronavírus. Bom, em 17 de março, esse decreto foi alterado, mas em ambos foram previstas a suspensão de várias atividades privadas que foram consideradas não essenciais. Não essenciais à manutenção da vida. Pois bem, agora, mais recentemente, no dia 19 de abril, expediu-se novo decreto, né, o decreto 9.653, onde foi retirada, ou melhor, foi mantida, né, a situação de emergência da saúde pública no estado por mais 150 dias, mas apesar de manterem algumas atividades econômicas suspensas, várias outras foram liberadas. Então, nós poderíamos dizer que em abril, algumas dessas atividades foram consideradas essenciais. Eu chamaria aqui atenção para as feiras livres de hortifruti granjeiros, lava-jatos, atividades administrativas de instituição de ensino público e privado, barbearia, salões de beleza, entre outras atividades. Pois bem, eu também não estou discutindo se essas atividades, nesse momento, né, se elas deveriam ser liberadas, se essa suspensão deveria ser revogada. Mas o que nós percebemos é que, a partir dessa data, voltando a essas atividades, houve um grande aumento também de pessoas na rua, né, tanto nos seus veículos próprios, como também pessoas precisando de se utilizar do transporte público coletivo. E, infelizmente, nós vimos que o número de ônibus que tem circulado, tanto na capital, Goiânia, como também na região metropolitana, o número é insuficiente para atender essa população que está saindo, né, para trabalhar, indo e voltar. E essa é uma questão que nos preocupa muito, porque em ponto de ônibus a gente está vendo aglomeração, nos terminais também. E eu pergunto para você, a Procuradoria-Geral do Estado, ela tem acompanhado esse planejamento do transporte público, que, a meu ver, ele é essencial para dar suporte a essa retomada das atividades? Sim. Bem, a questão do transporte coletivo, ele gera discussão há muito tempo, né? Até desde o ano passado que nós empreendemos algumas conversas com as empresas
e com os municípios e nós representando o Estado, de acordo com tudo aquilo que envolve a região metropolitana. Nunca se chegou a um acordo, mas recentemente as empresas elas entraram com uma tutela cautelar antecipatória, tiveram uma liminar, e aí agora a gente, em sede dessa ação judicial, estamos discutindo um plano emergencial para o transporte coletivo. O fato é que, por exemplo, nesse momento, a gente não vai falar de um reequilíbrio contratual, porque, na verdade, a gente não vai manter a situação antiga, porque a pandemia é algo realmente totalmente imprevisível, né? E que, assim como qualquer outra empresa, o Estado não vai ter condições de manter o status anterior. Mas, sim, considerando que é um serviço público essencial, nós temos sim que prestar um subsídio para essas empresas, tendo em vista que, de acordo com os números que ela mostrou, comprovou, né, os órgãos de controle, inclusive, têm acompanhado todas as tratativas, mostra que a demanda caiu mais de 70%, junto com ela a receita. Já a despesa cai na ordem de 70%, cai na ordem de 15%, 17%. Então, é de fato necessário, sim, um subsídio para as empresas de transporte coletivo, sob pena da gente ter realmente a suspensão desse serviço e causar o maior transtorno, né, em todo o estado. Agora, a questão principal é que nós temos uma região metropolitana que foi criada, obviamente, pelo Estado, porque é a competência constitucional do Estado, mas ela é formada, né, por vários municípios. E os municípios, eles realmente, apesar de integrarem a CDTC, tem a CMTC, que é a companhia, que eles não integralizaram o capital. E aí fica sempre naquela, vamos assim dizer, aquela transferência de responsabilidade, e nós nunca chegamos no qual percentual da responsabilidade de cada município, bem como do Estado, né? Então, o que a gente tem que ter em mente é que o transporte coletivo, ele é uma competência local, é do município. A região metropolitana foi criada para fins da gente ter um planejamento estratégico e coordenado para esse transporte. Foi para fins de melhorar, tornar mais, com uma qualidade e uma eficiência maior para esse transporte. Mas a nenhum momento o Estado estava querendo pegar para si a responsabilidade. Tanto é que a CMTC, que é o poder concedente nesse caso. Mas a gente sempre está nessas discussões. O que eu acredito é que agora, como a gente tem realmente uma ação judicial, nós apresentamos hoje um plano emergencial, né? Nós não chegamos, obviamente, num acordo, porque tem toda essa discussão em torno do percentual. A gente, como não temos uma legislação específica, nós temos uma lei complementar 139, que é a da Codemetro, e ela lá fixa percentuais de responsabilidade. E como a gente não tem nada além, a gente faz, sim, a sugestão para que a gente utilize essa porcentagem. Nela, o Estado seria responsável por 15%. Mas, como eu te disse, tem a discussão em relação aos demais municípios e a gente está aí, apresentando um planejamento. A gente espera, sim, que algo venha como subsídio, porque a gente não quer ver que, assim, né, toda essa celeuma do transporte coletivo. Então, vamos aguardar, né? Vamos ter cenas dos próximos capítulos aí no futuro. Bom, mas é uma boa notícia, né, para todos que estamos preocupados e principalmente para aqueles que se utilizam do transporte coletivo urbano. Eu tenho que registrar aqui a presença do nosso colega Frederico Garcia, da advogada que é, vamos dizer, uma autoridade de mediação, Sônia Caetano, da Clarice Machado, da advogada Márcia também Moraes, da Manuela Gonçalves, da nossa conselheira seccional Maura Domiciana. Muito obrigada, né, pelo prestígio, pela participação de vocês aqui na live da OAB com a Juliana Diniz Prudente. Bom, Ju,
Você gostaria, porque às vezes eu fico induzindo o tema que nós estamos tratando, mas eu gostaria de te deixar com liberdade aí para apontar alguma outra ação proativa que a Procuradoria-Geral do Estado tenha adotada ou tenha adotado durante a pandemia. Bem, a gente não tem como negar, né, todo esse impacto na ordem financeira. E até fomos procurados por algumas empresas querendo fazer realmente, né, fazer uma dação em pagamento, né? Elas teriam, por exemplo, testes de laboratório para o Covid e querendo compensar por créditos tributários. E nós até apresentamos, ainda está para análise da Secretaria de Economia, mas esse projeto de lei, né, para permitir essa dação em pagamento. E temos também, na gerência da dívida ativa não tributária, nós estamos com uma proposta, né, quase fechada para que a gente faça a suspensão, por exemplo, pelo prazo de 60 dias, as inscrições junto à dívida ativa, também dos protestos das CDAs. Então, assim, a gente também, em questão, por exemplo, para não ter denúncia nos parcelamentos, então nós temos algumas medidas, sim, no tocante a essa parte que a gente tem que ter o mínimo de razoabilidade, entender o momento, né? Para que a gente dê realmente... Nós estamos num apagão, né? Então, é como se a gente tivesse também para os devedores, para aquelas pessoas que estão, sim, em dificuldade, já vinham com dificuldade, né? E agora estão numa dificuldade ainda maior, a gente tem tentado buscar, na medida do possível, um certo equilíbrio e ponderação para que a gente dê, sim, um suspiro nessas situações. Também nós fizemos uma solicitação para o Tribunal de Justiça, a modelo de outros estados, para tentar suspender temporariamente o repasse do pagamento dos precatórios. Houve um deferimento parcial, já é muito satisfatório, né? Porque também o estado já teve uma queda de arrecadação que ultrapassa 40%, então a gente tem toda essa preocupação, né? A gente já vinha numa situação muito complicada também. E aí, né, todos nós fomos pegos por esse tsunami, né? E é interessante também a gente, por meio de uma portaria de 11 de maio, nós também começamos as audiências virtuais na nossa Câmara de Conciliação, já fizemos a primeira, né? Foi positivo. Então, assim, buscando aí, né? Nos adequarmos com o que nós temos. E nós tivemos um aumento de demanda muito grande. Hoje temos priorizado todos aqueles processos que tratam do Covid, né? Nos últimos 36 dias, nós tivemos 273 processos, uma média de 12 processos por dia. Então, a gente tem sempre, assim, muitos mandados de segurança, obviamente, né? A gente entende que os setores econômicos, eles precisam também lutar pela parte deles, a gente está tentando buscar também um certo equilíbrio aí. Até vi aí, alguém escreveu rapidinho, né, que os escritórios de advocacia estão permitidos por liminar, e é isso mesmo. Então, vamos... Eu só queria esclarecer, né, que na verdade no decreto estadual permitiu a abertura dos escritórios de advocacia, mas não o atendimento. Exato. Então, o mandado de segurança foi impetrado com essa intenção, né, de se permitir, lógico, que com a cuidade sanitária necessária, a possibilidade também do atendimento. Uma vez que, só para concluir, né, só porque às vezes esse atendimento virtual é um pouco difícil para todos os advogados, porque nem todos possuem, por exemplo, um webcam, um microfone, né, para fazer, por exemplo, uma reunião virtual com o seu cliente. Mas era só essa colocação. Não, é exatamente isso. Eu como advogada, óbvio que defendi, né, assim, a que realmente a gente pudesse, até porque o atendimento é feito de forma personalizada e nós, né, com certeza, todos os advogados teriam condições de manter todo o protocolo necessário para esse atendimento. A questão é mais realmente assim, porque quando o gestor vai tomar a decisão do que fica e do que sai, é que às vezes você pensa num ramo, mas é um ramo muito grande, né? Então, que seriam dos
profissionais liberais. E aí, realmente, isso entrou e a equipe técnica da parte sanitária falou mais alto. Mas eu, assim, na verdade, eu defendi a gente. Que eu sei o tanto que é importante também essa parte, né? Que a gente precisa estar ali no contato. E você sabe, Ju, teve um certo ciúminho aí também, porque o governo federal entendeu que a advocacia pública era função essencial, que estava, vamos dizer assim, liberado para trabalhar, né? Então, o advogado que está do outro lado, digamos assim, que às vezes está defendendo o particular, ele se sentiu, nossa, mas se o público é atividade essencial, a advocacia privada também tem que ser. E nesse sentido, inclusive, o presidente Felipe Santa Cruz endereçou um ofício ao CNJ pedindo para ter aí a igualdade paritária. Sem dúvida. De armas. Sem dúvida. Mas eu estou vendo aqui a Sônia nos provocando a respeito de como estão realizando as audiências de mediação e conciliação, se são presencialmente, mas você já havia falado que a audiência foi virtual, né? Eu sei que essa é uma questão também que muitas procuradorias se espelham na Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, que foi essa criação da Câmara de Conciliação. Realmente, eu acho que isso é fantástico. Se você pudesse explicar assim, rapidamente para nós como é que funciona a Câmara de Conciliação, para aqueles que tivessem interesse e buscassem. Olha, nós começamos foi em 2018 que nós começamos a Câmara de Conciliação. Ainda estamos realmente aprendendo, porque tem a parte da mediação, tem uma parte que exige treinamento, mas tem sido um desafio diário e gerado excelentes resultados. Como que funciona, como que a gente tem tentado? Os chefes da Procuradoria Judicial e da Tributária, ou de outras também, como a de Patrimônio Imobiliário, eles levam a causa aquilo que eles acham, o procurador detecta que tem no caminho da conciliação, ele leva para a Câmara de Conciliação. Por exemplo, a gente tem até, em alguns casos, do fomentar e produzir, que o Estado, em alguns, perdeu, transitou em julgado, e na hora, assim, nós tivemos até algumas questões complicadas, a gente buscou levar para a Câmara de Conciliação até para fazer uma conciliação, naquilo que às vezes tinha algumas demandas em que o município devia o Estado, a gente fez esse encontro de contas para buscar também uma forma de pagamento, para parcelar. Então, a Câmara de Conciliação tem alguns casos de demandas muito antigas, né, que nós conseguimos colocar um ponto final, que, assim, demandas de 10, 15 anos, que nós conseguimos resolver na Câmara de Conciliação. Então, assim, aquele que achar que é o caso, fazer a sugestão, a gente tem feito bastante conversas com o Judiciário para, em determinadas situações, a gente levar para a Câmara de Conciliação. E tem sido muito bem aceito isso. E é uma tendência, né, a resolução de conflitos extrajudicial. Então, eu acredito que nós temos que apostar que a Câmara de Conciliação, a tendência é cada vez mais ter atividade, incrementar aí as soluções de conflito. É mais barato, mais rápido, né? Então, sem sombra de dúvida, todos ganham. É o jogo do ganha-ganha. É a Câmara de Conciliação. Tá, olha, a Cláudia Marçal, a responsável, está aí aplaudindo a sua fala. É graças a ela e os chefes. Agora, eu achei interessante você afirmar aí que nós tivemos aí um incremento muito grande de ações decorrentes da Covid-19, como, por exemplo, o mandato de segurança. E aí eu fico pensando, bom, nós estamos aí com o teletrabalho. Como você, como procuradora-geral, Juliana, avalia essa modalidade, né, de trabalhar
em home office, ou, em teletrabalho. Quais os pontos positivos que você detectou e quais foram as dificuldades enfrentadas pela Procuradoria para atuação em home office? Olha, é bem interessante, porque o que acontece? O teletrabalho, nós, na Procuradoria, inicialmente tentamos introduzi-lo no início de 2018, mas como o nosso sistema, ele não mede ainda a produtividade individual do procurador, não media a produtividade individual do procurador, nós tínhamos algumas dificuldades quanto a verificar, nós abortamos naquele momento, né? E é até interessante a gente pensar, porque o que acontece? Naquele momento, nós até levamos para o Conselho de Procuradores, tentamos discutir, né, entre os colegas, e é muito comum, às vezes, nas instituições, sejam elas privadas ou públicas, o que acontece? Às vezes, fica muito no debate, na discussão, e acaba que a gente, no pavimento, o caminho para chegar aonde a gente quer. Né? E aí você vê, aí vem uma pandemia, em 72 horas a gente tem que todo mundo ir para o trabalho remoto, né? Então, assim, são essas... eu até prefiro pensar que na pandemia a gente tem que focar naquilo que vem de bom, né? Para a gente não ficar muito preso naquilo que ela trouxe de dissabor. E aí o trabalho remoto foi uma coisa que nós fomos obrigados a implementar da noite para o dia. Claro que os nossos processos já estavam, né, na sua mais de 90% tudo digitalizado, e aí nós tivemos essa facilidade de implementar. Mas, felizmente, nós tivemos um incremento... Juliana, só um minuto. Você disse que 90% dos processos digitalizados, administrativos e judiciais? Os judiciais a gente estava, mas os administrativos já estavam. Estava numa fase de 10% que estava ainda físico. Então, assim, para nós nós tivemos essa facilidade, né? Porque se fosse eu falo que se fosse uns 5 anos atrás, nós teríamos muitas dificuldades por conta dos processos físicos. E até porque, como nós temos aí, né, tudo na parte digital, nós estamos conseguindo aproveitar esse tempo, porque em algumas especializadas nós tivemos decréscimo do serviço, outras não, outras tiveram incremento relevante de serviço. Então, o que nós fizemos? Nós remanejamos alguns colegas que têm dado um apoio importante em algumas especializadas, e a ideia vamos tentar equilibrar o nosso estoque, né? Então, aquele passivo que a gente tinha, a gente está tentando trazer o mais equalizado possível. Para a hora que acabar essa pandemia, a gente está com tudo muito em dia, né? E aproveitar aí para a gente deslanchar e continuar deslanchando, porque nós já vimos com um ganho de produtividade muito interessante. Com o trabalho remoto, quando nós conseguimos medir no período, nós tivemos um incremento da produção de 10% do nosso trabalho. Foi muito bom. Esse mês agora que a gente está passando, a gente está mantendo. Então, elas por elas. Mas o que eu diria assim, é que o trabalho tem coisas que nesse novo normal, a gente não vai voltar ao que era antes. Né? Por isso que eu acho que é esse novo normal que todos estão falando a todo momento, é que muitas coisas vieram para ficar, né? Nós estamos tendo mudanças profundas. E o trabalho remoto é uma delas. Mas a gente também tem que pensar, né, que existem algumas situações que a gente tem perda no trabalho remoto, né? Que eu diria que, por exemplo, as lideranças, elas não estão tão preparadas, né, para gerir um trabalho remoto. Como é que você engaja, motiva, né, cobra? Como é que você faz uma sinergia nesse trabalho? A gente sabe que o trabalho no dia a dia, quando tem um envolvimento pessoal e físico, você tem aquele comprometimento do colega, e a gente sabe também que a criatividade é mais aflorada. Então, tem algumas questões que realmente nós vamos ter que aprimorar, para que a gente não perca nisso. Né? Então, eu mesma aqui faço, por exemplo, a gente está lá
na gestão da Procuradoria, meu gabinete, tem hora que a gente tem que parar, marcar. Geralmente a gente vive desmarcando as nossas reuniões, às vezes a gente fica 4 dias só no WhatsApp, sem poder nem conversar, porque também o trabalho remoto, a gente trabalha de manhã, de tarde, de madrugada, a gente trabalha toda hora. Sábado, domingo. Sábado, domingo, feriado e vai embora. Então, assim, é impressionante como que o trabalho aumentou. Então, também para a saúde do trabalhador, do servidor, ele tem que ter muita disciplina, muito cuidado, respeitar os horários dele. Então, assim, eu acho que é uma mudança de cultura, né? Nós fizemos uma mudança muito abrupta, agora a gente tem que ver o que realmente teve de ponto muito positivo e pegar aquilo que ainda é a nossa fragilidade e trabalhar, né? Para a gente ter, né, regulamentos que preservem tanto o servidor quanto a qualidade e eficiência do trabalho. Então, a gente vai ter que pensar um pouquinho mais, porque no momento, Valentina, a gente está sendo atropelado por essa demanda louca. Daqui a pouco a gente vai ter que, né, começar a planejar mais para a gente poder, sim, colher melhor esses frutos, sem dúvida. Eu quero registrar aqui que o Rodrigo, acredito que é o seu filho, está aqui na live. Ah, não, o Rodrigo é meu irmão. Ah, então é o seu irmão, está aqui te prestigiando. Mas eu também não estou sozinha, não. A minha mãe, Marlísia, de 83 anos, agora está, assim, vamos dizer, animada com as lives, assistindo lives até internacional. E está aqui nos acompanhando, meu filho Ayrton, o Ismael Fonseca, a Cássia Gardênia. Muito obrigada aí pela participação de vocês. A Cássia, eu vou até mandar um abraço para ela, porque ela é minha professora. Então mande. Então... Bom, um beijo, e tem Cássia. muitas pessoas aqui, a nossa live está bem prestigiada, mas às vezes a gente se envolve tanto no bate-papo e não percebe o nome de todos. Eu peço desculpas se tem alguém que quer ser registrado, dá um tchauzinho aí para nós. Mas, voltando ao assunto, eu vejo também preocupação com as finanças do Estado. E você abordou aí em vários pontos que realmente nós temos que ter essa visão, né, que a economia das unidades federadas, ela já não estava boa e agora com essa crise realmente a situação é ainda mais preocupante. E eu me recordo que há cerca de um ano atrás, o Estado de Goiás, ele deduziu junto ao STF uma pretensão para postergar, para adiar o pagamento dos empréstimos bancários. Essa é uma situação que eu acredito que nós tenhamos que continuar tentando. Você poderia falar para a gente, Juliana, como é que está essa situação? Essa postulação do Estado junto ao STF, visando adiar esses empréstimos junto às instituições financeiras? Sim, bem, desde o ano passado, que realmente, né, quando houve a troca de governo, que já houve uma tentativa do governador de buscar o Estado num equilíbrio fiscal ou num plano de recuperação fiscal, tendo em vista que a receita corrente líquida ela era deficitária para dar conta frente à despesa. Só que houve uma sinalização negativa da Secretaria do Tesouro. E aí, realmente, nós buscamos o Supremo, né, para que a gente suspendesse os pagamentos das dívidas com a União e com os bancos federais, né, e também para que não houvesse realmente a execução das contra-garantias que nós tínhamos. E na nossa ação civil ordinária, o Gilmar Mendes, ele deferiu para a gente, porque tem um requisito que fala que é quando a receita corrente líquida, né, ela tem que ser inferior à despesa para que a gente possa ingressar no regime. E como naquela época nós tínhamos despesas que não eram computadas, então ficava um pouco mascarado a nossa imagem frente à Secretaria do Tesouro e era negativo, mas o próprio Gilmar supera
esse requisito e permite que a gente pleiteie o ingresso no regime de recuperação fiscal. E aí ele começa a dar esse prazo, né, suspendendo os nossos pagamentos com a União e com os bancos federais. E a gente vem realmente postergando, né? Nós tivemos aí agora outra parte em que ele posterga até outubro desse ano. Por quê? Porque as tratativas com o Ministério da Economia e a Secretaria do Tesouro não são fáceis, né? São inúmeros requisitos, inúmeras leis que nós tivemos que aprovar na Assembleia. Hoje, a PGFN ainda está em atraso para análise de vários requisitos que nós já cumprimos, mas o fato é que a gente não percebe, né, vamos assim dizer, uma mobilização proativa da Secretaria do Tesouro para que o Estado ingresse no regime de recuperação fiscal. A gente vem tentando, a gente vem prontamente atendendo a tudo que eles realmente sinalizam, mas ainda não tivemos essa resposta de forma definitiva. E aí fomos surpreendidos com a pandemia, né? O que já não estava fácil, né? Então é aquele ditado antigo, né? Pode piorar. A gente não imaginava que era tanto. E aí agora realmente a gente imagina que vai, né? Toda hora vem aquela questão de que agora vai sair, né, um plano emergencial para todos, e aí a gente está vendo aí que de fato vai vir uma ajuda a nível nacional. Temos muitas preocupações porque nós estamos com limite de despesa de pessoal acima, né, depois que foi julgada aquela DI que foi iniciada pelo Ministério Público Federal, em que realmente a gente não computava, né, os pensionistas e o imposto de renda retido em fonte, então isso vem dificultar ainda mais a nossa situação financeira. O nosso déficit, ele é bilionário, então assim, nós temos várias questões na ordem financeira que são problemáticas hoje, mas o Estado de Goiás tem feito seu dever, a Procuradoria tem atuado de forma muito proativa, né? Eu tenho assim que render inúmeros agradecimentos à equipe da Procuradoria, sabe? Lá no Distrito Federal, aqui em Goiás, nós temos procuradores atuando diuturnamente nessas ações. São pessoas extremamente qualificadas, tanto é que nós estamos tendo esses resultados de forma muito positiva. Inclusive, outros estados têm utilizado o nosso trabalho como modelo. Então, eu tenho que, assim, eu todos os dias agradeço aos colegas. Falo, olha, são brilhantes, são extremamente dispostos e com uma qualidade técnica imensurável. Então, assim, estar à frente da Procuradoria-Geral do Estado tem sido, para mim, um desafio diário. Mas com a equipe que eu tenho hoje, com o gabinete que eu tenho hoje, eu tenho aqui que falar, até vi o Fred está aqui. Eu vou registrar o Fred Torbin, né? Grande colega. A Luciana Rezende e a Melissa, eles têm assim, a gente não tem dormido, a gente conversa, não tem hora para conversar. Então, eu tenho que agradecer, porque assim, tudo isso que eu estou falando aqui hoje, tem uma equipe de 160 procuradores atrás de mim e esse gabinete muito atento, muito disposto a tudo que tem acontecido. Então, assim, a gente fica nas notícias o tempo inteiro. Agora há pouco o Fred estava vendo lá na região do entorno, né? O governador do DF falando que não vai atender o pessoal do entorno. Então, assim, aí a gente já tem que agir, já está sendo estudada a ação judicial, o que nós vamos fazer, como que vamos adotar as medidas. Então, assim, é uma equipe que realmente tem feito a diferença no estado de Goiás e a gente está, assim, a todo momento pronto para agir, né? Então, assim, os chefes, né? O Fernando Yunes, vi ele aí, eu falo com ele, assim, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada também. Então, assim, é difícil, mas você, quando tem uma equipe pronta, preparada, disposta e que veste a camisa, aí você não tem do que reclamar. Né? Você só tem que fazer e trabalhar muito. Então... E o que a gente denota de tudo que você falou, Juliana, é que o serviço da Procuradoria ela está até mesmo não só atendendo aí, né,
vamos dizer, aquilo que está previsto na nossa lei complementar, mas está atendendo muito à própria sociedade. Né? E isso eu acho muito importante. Então, você está de parabéns, toda a sua equipe. Então, aqui eu também mando um abraço para o Fred, que está aí nos acompanhando, o Fernando Yunes, que inclusive trocou ideia comigo a respeito dessa live, daquelas questões que a gente poderia abordar, e sempre com muito destaque para as nossas colegas que estão atuando na Secretaria de Saúde, que realmente esse é um momento que está impactando muito, né, aqueles que estão na setorial da Secretaria de Saúde. Eu estava vendo, por exemplo, que está vedada a contratação de terceirizados. A exceção é a Secretaria da Saúde. Então, está vedada a contratação de novos bens e serviços. A exceção é de bens e serviços que atendam à pandemia. Então, realmente, o trabalho não para. Mas nos fale aqui, Juliana, quando você participa das reuniões com o governador, vocês também estão fazendo por videoconferência? Nas Olha, reuniões administrativas? sim, quase todas as reuniões são por videoconferência. Uma ou outra que realmente o governador precisa que seja no Palácio das Esmeraldas, e aí lá está tendo todo um protocolo para entrar, né, de parte de higiene, do distanciamento. Então, assim, tá bem controlado. Agora, fora, então, assim, só quando realmente há uma necessidade de fazer no Palácio das Esmeraldas. Caso contrário, todo o meu trabalho está por videoconferência, absolutamente. Eu acho que isso é importante a gente deixar bem claro, né? Que, quer dizer, o trabalho não parou momento nenhum. Como você disse, virtualmente a gente acaba trabalhando mais horas, não tem sábado e domingo. Eu mesmo estava reclamando um dia desse num grupo do Conselho Federal de WhatsApp, que eles estavam deliberando no domingo, 10 horas da noite. Eu falei, gente, mas hoje é domingo. Falaram, não, não tem mais dia, né? Não tem mais dia, não tem mais hora. Mas, Ju, nós estamos aqui caminhando para os nossos minutos finais e eu gostaria, então, de te dar a palavra para que você pudesse despedir de todos aqueles que acompanharam a nossa live e te passo a palavra, mas tenha a minha gratidão por ter aceito o nosso convite, o convite da OAB, para estar aqui falando um pouco sobre as várias atuações da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás na demanda da pandemia Covid-19. Pois não, Juliana? Agradecer a você, né, minha amiga, colega procuradora do Estado, que dá muito orgulho para a gente, né, lá na Procuradoria, com a sua trajetória brilhante. Então, assim, você é realmente fonte de inspiração para muitas de nós lá dentro. Está sempre levando o nome da Procuradoria nos lugares que você vai, que são lugares muito importantes, né, no seio do direito. Então, assim, para mim é uma satisfação, uma honra o convite vir de você. E quero agradecer ao OAB, né, pela iniciativa. Eu acho que nós temos mesmo, né, que buscar esses debates, essas discussões, tudo isso vem para agregar e realmente tem muitas questões que são, às vezes fazem a gente refletir num ponto aqui e outro lá, né? A questão da pandemia, hoje a gente fica o tempo inteiro falando em pandemia, a gente liga o jornal, é só a pandemia que está em voga, né? Mas eu tenho falado muito para quando a gente está em equipe, quando a gente vai começar algum debate, assim, olha, a pandemia vai passar, ela vai passar. Agora, o que de bom ela trouxe que a gente não pode deixar que passe junto com ela, né? Então, nós tivemos ganhos importantes e que devem permanecer com a gente. Então, no mais, até uma coisa interessante aqui que nós temos vivido, eu tenho experimentado à frente da Procuradoria, que é uma sinergia muito interessante e importante com o Judiciário, o Ministério Público, os órgãos de controle de uma forma geral, a Defensoria Pública. É muito interessante,
né? A gente E entender... importante, né, Juliana? Exato. Essa interação, essa Exato. sinergia. E a gente entender que todos nós somos Estado, né? Então, assim, nós temos atribuições específicas, diferentes, mas todos somos Estados. E na maioria das vezes podemos atuar em conjunto, em sinergia, para obtermos os melhores resultados. É claro que em determinados momentos a gente, né, vai ter que triangular, né, essa relação para que cada um faça a sua tarefa com independência e autonomia. Mas em muitos momentos podemos atuar em conjunto e isso tem acontecido e a gente tem realmente apresentado bons resultados e a sociedade tem colhido isso. Então, eu fico muito satisfeita. Também é uma questão que eu acho que a gente tem que investir cada vez mais. E, no mais, agradecer aos meus colegas, né, todos aqueles que Eu vou registrar alguns aqui, a Melisa, que apareceu, o Daniel Garcia também, o Raí, que te mandou um beijo, a Milena, que é uma advogada, a Ariana Garcia, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui da Seccional de Goiás. Então, todos aí prestigiando a sua fala, acompanhando. E é muito importante a gente registrar, Juliana, que a OAB é a casa do advogado e da advogada. E ele pode ser privado e ele pode ser público, né? Então, nós aqui temos interesse por toda a advocacia. E foi muito importante as suas pontuações, as suas colocações, justamente para demonstrar a importância, né, da advocacia pública, a importância das medidas que estão sendo adotadas, não só para o governo do Estado, mas para todo o Estado, para aquele cidadão, para aquela cidadão que aqui reside. Então, em nome do nosso presidente, do Lúcio Flávio, agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade, né? Quando eu liguei e fiz o convite, você aceitou de pronto, e eu acredito que todos aqueles que participaram ficaram bem satisfeitos com todas as informações que você nos prestou aqui. Então, eu estou vendo aqui a Kelly, vai um abraço. Então, nós vamos encerrar e eu gostaria de fazer o convite quando nós tivermos notícia, ainda que distante, de um futuro concurso na Procuradoria-Geral do Estado, para procurador e para procuradora, eu vou te fazer o convite para você voltar aqui e dar boa notícia para os nossos alunos que estão acompanhando a live aqui. Não, vai ser ótimo. E eu quero mandar um abraço para o Lúcio Flávio, viu, por essa gestão competente e eficiente que ele faz da casa, porque eu também me sinto parte dessa casa. E dizer, por exemplo, ele é uma prova viva disso, de que muitas vezes a gente pode atuar em conjunto, a gente pode estar sempre em contato, né, nessa sinergia. Eu não consegui ajudá-lo quando ele me falou, ele me cobrou, inclusive, a questão do decreto, né? Mas eu realmente defendi a nossa classe, mas às vezes nem tudo, né? Às vezes, principalmente nesses momentos, eu sou olhada até de uma forma parcial lá dentro. Mas, gente, foi um prazer. Foi ótimo. Foi um prazer e um beijo aí para o Ziza Carvalho, para todos. Muito obrigada para o Valmir. Um beijo para você no coração e sejamos nós a mudança que nós esperamos do mundo, né? E vamos tomar cuidado, vamos só sair de casa realmente quando for necessário. Um abraço, um beijo no coração, muito obrigada a você e todos vocês que acompanharam. Um beijo. Obrigada, beijo.